Olá, crianças! Agora a gente vai para a nossa aula de geografia, tá? Sexta-feira, último dia da semana, dessa semana que foi mais tranquila. Infelizmente, nossa aula de história de ontem foi meio prejudicada devido à chuva que ia dar, mas não deu, mas acabou a energia em vários locais da cidade. Então, a gente vai remarcar, a gente fez com alguns alunos, mas remarcaremos um dia para retomar tudo isso, tá bom? Só um avisinho. Agora a gente vai para nossa aula de geografia. Vou compartilhar aqui com vocês. Falando em energia, a gente vai trabalhar as fontes de energia, o que são, e quais os principais tipos de energia que estão na página do 8 até a 14 do livro didático, tá bom? A energia necessária para movimentar máquinas, equipamentos, aparelhos, meios de transporte, de comunicação, indústrias, etc., é obtida por meio de recursos fornecidos pela natureza, tais como o sol, a água e o vento. Então, a energia que faz nossa internet funcionar para a gente participar de uma aula do Zoom é obtida por meio desses recursos da natureza, tá bom? Portanto, as fontes de energia são recursos fornecidos pela natureza capazes de produzir energia e elas são transmitidas até as nossas casas pelos postes e os fios, tá? Os fios elétricos. Então, quando acontece uma chuva, um temporal, alguma coisa do tipo, esses postes podem deixar de transmitir energia para alguns pontos ou para toda a cidade. Isso foi o que aconteceu ontem durante a nossa aula, tá bom? O Sol é a principal fonte de energia da Terra. Diariamente, os raios solares aquecem o planeta e fornecem a energia para que as plantas possam crescer e se desenvolver. Sem elas, os animais não teriam alimentos e nós, seres humanos, não teríamos como sobreviver. Além disso, a energia fornecida pelo Sol pode ser transformada em energia para a movimentação de máquinas e para a utilização em diferentes outros equipamentos. Vocês lembram que a gente colocou placas solares lá no colégio? Então, aquelas placas solares captam a energia do Sol e transformam ela em energia elétrica para ser usada em vários aparelhos, tá? Os raios solares são a principal fonte de energia do planeta Terra, então, tá? Então, grifem isso na apostila de vocês, belezinha? Principais tipos de energia, quais são, então? A energia pode ser obtida por meio de diversas fontes oferecidas pela natureza, tá? Então, isso a gente já falou no outro slide. A água, o sol, os ventos, os minerais, tá? Tudo isso são fontes de energia. Então, o fogo foi a primeira fonte de energia utilizada pela humanidade e contribuiu significativamente para o desenvolvimento dela. Por meio do domínio do fogo, foi permitido ao homem, por exemplo, cozinhar os alimentos, construir diferentes objetos, utensílios e ferramentas. Então, quando o homem tinha o ferro, por exemplo, ele utilizava o fogo para forjar o ferro e transformar em instrumentos como faca, tá? Então, o fogo é um dos elementos principais para o desenvolvimento da civilização. Representação de grupos humanos primitivos utilizando o fogo, aí, então, nessa imagem. De lá para cá, outras fontes de energia foram descobertas. Um exemplo disso é o vento, que ele foi muito utilizado para o funcionamento de moinhos que serviam para moer os grãos empregados na produção de alimentos, tá? E hoje em dia o vento também é usado para obter energia eólica, tá? Então, o movimento dos ventos nas pás dos moinhos faz com que a gente produza energia, tá? E transforma em energia elétrica. No passado, os moinhos de vento eram utilizados para gerar a energia necessária para moer o trigo e produzir a farinha. A energia que utilizamos atualmente para iluminar nossas casas, movimentar os tratores no campo e as máquinas na indústria podem ser de diversos tipos, uma vez que apresentam origens diferentes. Então,
podem ter várias origens, todas vindas de recursos naturais, e essas origens determinam os tipos de energia, tá? Então, a gente vai ver alguns exemplos. Temos a energia hidráulica, tá? Que é obtida com as forças das águas, por exemplo, hidrelétricas. Temos a energia solar, que é obtida diretamente dos raios do sol. E temos a energia eólica, que é obtida por meio da força dos ventos, ok? Alguns tipos de energia são capazes de produzir eletricidade, que chega às nossas casas e também é utilizada nas indústrias, no comércio e em diversos serviços. No Brasil, a energia hidráulica captada pelas usinas hidrelétricas é a principal forma de produzir eletricidade. Tá? Então, é a que a gente mais utiliza, a força das águas. Nas hidrelétricas, as águas de um rio são represadas e escoadas de um ponto mais alto para mais baixo do terreno por meio de grandes tubulações. O escoamento das águas faz com que a turbina das usinas girem, produzindo energia que é transformada em eletricidade por um transformador. Em seguida, a eletricidade é levada para nossas casas por meio das linhas de transmissão. Há outras formas de produzir energia no nosso país. Veja as imagens a seguir. Então, vamos ver. Então, temos a usina eólica, que é destinada a produzir energia elétrica por meio das forças dos ventos, no município aí de Parnaíba, estado do Piauí. E temos a usina solar, destinada a produzir eletricidade por meio de energia solar. Isso no estado do Mato Grosso, essa foto, tá? Os combustíveis fósseis, outros tipos de energia, tá? Outra importante forma de obter energia é por meio da queima do que chamamos combustível fóssil. O petróleo é o que a gente mais utiliza, então o petróleo e o gás natural são tipos de combustíveis fósseis, do quais se fazem a gasolina e o óleo diesel, por exemplo. Esses combustíveis servem principalmente para movimentar os meios de transporte, como automóveis, ônibus, aviões e barcos. O carvão mineral também é considerado um combustível fóssil. Ele é muito utilizado. O carvão mineral foi muito utilizado nas primeiras indústrias, tá? Mas atualmente é usado em termoelétricas, que são usinas que utilizam o calor para produzir eletricidade. O petróleo e o gás natural formaram-se na natureza há milhões de anos atrás. Então, eles são encontrados no fundo de oceanos, mares, lagos e lagoas. Então, vamos ver esse esquema que está aí na apostila para a gente ver qual foi a formação desses recursos. Então, nesse caso, a gente está falando do petróleo e do gás natural, tá? Então, ao longo dos anos, animais e plantas mortos foram se depositando no fundo dos mares. Vocês estão vendo os animais aí meio pré-históricos, porque foi há milhões de anos atrás. Esses animais e plantas foram cobertas por camadas de sedimentos, sendo pressionados por elas. Então, camada de terra, pedra, tá? Areia, foi lá colocando tudo embaixo, foi fazendo uma cobertinha para esses animais mortos. E após milhares de anos, essa matéria orgânica transformou-se em petróleo e gás natural, ficando presa em reservatórios. Essa cobertinha fez com que ficasse um bolinho ali dentro, e lá dentro fez o petróleo e o gás natural da decomposição dos corpos desses animais e plantas mortos, tá? O carvão mineral também se formou há milhões de anos atrás, porém, em locais onde havia florestas e pântanos. Então, vamos ver o esquema de novo. Então, antes da época dos dinossauros, havia plantas gigantes e pântanos espalhados pelo mundo. Após sua morte, essas plantas foram cobertas por camadas de sedimentos, igual no petróleo do carvão, igual do petróleo do gás natural, tá? E aí fez aquela camadinha em volta, e a pressão e o calor fizeram com que essas plantas se transformassem em reservatório de carvão mineral, tá? Uma das nossas fontes de energia.
Biocombustíveis. Nas últimas décadas, os meios de transporte passaram a utilizar também os biocombustíveis como fonte de energia. Então, combustíveis como petróleo, carvão mineral e gás natural, eles são um pouco poluentes, tá? E esses, além disso, além de serem poluentes, eles são fontes de energia não renováveis. O que significa isso? A gente acabou de ver que eles demoraram muitos anos para serem produzidos. E aí, se eles acabarem, o que acontece? Vai demorar muito tempo para ser produzido de novo e a gente não tem um estoque disso. Se a gente não usar direito, vai acabar. Então, a gente tem que pensar em soluções para que esse material não acabe, para que a gente continue tendo energia, continue podendo utilizar essas energias no transporte. E isso passou a ser possível utilizar outras fontes de energia com o descobrimento dos biocombustíveis, tá? Que também são usados pelos meios de transportes há algumas décadas atrás. Isso é muito recente, tá? Essa utilização dos biocombustíveis. Então, os biocombustíveis são obtidos a partir do cultivo de plantas como cana-de-açúcar e a soja. Delas podem ser extraídas óleos, conhecidos como biodiesel, gases e álcool, chamado de etanol, bastante utilizado como combustível para abastecer veículos, principalmente no Brasil. Então aí a gente tem uma usina de cana-de-açúcar destinada a produzir álcool no município de Santa Rita, no estado da Paraíba. Fonte de energia renovável. Então, as fontes de energia renovável são aquelas com capacidade de se regenerar constantemente na natureza. Então, por isso, elas são consideradas inesgotáveis. As fontes de energia renováveis também são consideradas limpas e geralmente são menos poluentes. Veja os principais exemplos de fontes de energia renováveis na ilustração abaixo. Então, a energia solar, porque presume-se que o sol vai estar lá sempre, então ele vai continuar mandando nossa energia que a gente precisa e vamos continuar podendo usar essa energia para produzir eletricidade. Então, é uma fonte de energia renovável. A hídrica, ou seja, a gente vai continuar tendo água o suficiente para, talvez não para beber, se a gente não cuidar da água bem, mas o movimento da água a gente vai continuar tendo. A da biomassa, tá? Que são as plantações, e a eólica, tá? Todas essas são consideradas energias renováveis e mais limpas, tá? Já as fontes de energia não renováveis são abundantes na natureza, porém, elas têm uma capacidade de se regenerar mais lenta, igual eu falei para vocês, do petróleo, do gás natural e do carvão mineral. Eles demoraram muito tempo para serem produzidos. Ou seja, se acabar, vai demorar muito tempo para ser produzido. Eu vou usar? Não. Talvez meu tataraneto um dia ou o tataraneto dele use, mas a gente não sabe. Então, essa produção é muito, 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 muito lenta, e aí a gente não vai usar, e talvez até ser produzido a gente não tenha mais raça humana na Terra, tá? Então, por isso elas são consideradas finitas, elas têm um fim. Os combustíveis fósseis são os principais exemplos de fontes de energia consideradas não renováveis, tá? Então, de novo, petróleo, carvão mineral e gás natural são energias não renováveis, tá? Fontes de energias não renováveis. Essas fontes são muito utilizadas no mundo todo, pois possuem grande capacidade de gerar energia. Contudo, elas são consideradas muito poluentes, como eu já disse antes. Então, veja as ilustrações abaixo. Então, a gente tem o carvão mineral, o petróleo, o gás natural e o petróleo também dos mares, como o pré-sal, que é o petróleo extraído aqui no Brasil. Pensando nisso, vamos ver, temos algumas atividades. E é para responder as questões da página 13 e as questões da página 22. Só 22, tá bom? Todas as da página 22.
Um beijo, um ótimo fim de semana para vocês. E eu vou mandar também hoje o vídeo de história de ontem, o que deu para salvar. E a gente marca na próxima semana outro Zoom de história, tá bom? Tchau, tchau!